Mais uma transmissão da Academia Dynamis de Engenharia Geotécnica com a nossa live de sexta-feira às 19 horas. Nós vamos continuar, na verdade, o que nós estávamos estudando ontem, que é a restauração dos muros da vida familiar, com o pastor Germano Araújo, lá do canal YouTube Celebrando Deus. Esse tema, restauração dos muros da vida familiar, eu gostei tanto do tema que eu estou pondo em prática na minha vida. E aí eu quero só realçar que, além de restaurar os muros, aí no sentido de governo do Espírito Santo, quando eu no trabalho, e eu tenho a satisfação de trabalhar com a família, quer dizer, trabalham junto com a empresa. Então, ao mesmo tempo, eu vou estar restaurando os muros aí que tem o sentido da proteção do Espírito Santo, não só na família, como na empresa, né? E eu estou muito feliz com isso, porque é um amadurecimento que nós tivemos ao longo desses últimos meses e que coincide com esse evento que ocorreu agora uns meses atrás também, lá em Goiânia, com relação a esse tema, restaurando os muros da vida familiar. Então, na verdade, eu estou continuando o tema de ontem. A semana passada nós já tratamos desse tema, né? Então estamos reforçando, porque é um tema muito importante. Eu diria não só para a questão da família, mas para a questão dos relacionamentos. Os nossos relacionamentos têm que ter esse, esse muro, né? Restaurar muro significa o, o, o novo nascido, né, que tem a maturidade, começa a ter um pouco de maturidade, que é meu caso, eu digo que eu sou um adolescente espiritualmente. Então, agora eu acho, e o termo que eu estava usando, estava não, estou usando, é o lance a lance, que é tudo que está acontecendo, eu estou presente, de tal forma, com o governo do Espírito Santo em mim, eu posso verificar todos os lances e não deixar que os erros uh, sejam de grande monta, ou evitem os erros, ou aprenda com os erros, né? E sempre na certeza que Deus está no controle e que mesmo quando a gente erra, a gente tem coisa para aprender. Então, o erro, para mim, é uma dádiva, é uma oportunidade de desenvolvimento espiritual. Então, eu vou dar continuidade ao vídeo de ontem, vou dar uma remontadinha no que nós vimos ontem, e aí prosseguimos com os comentários. Vamos ouvir então. Como o mundo ele é, vamos dizer assim, preparado para nos enganar. Como o mundo, ontem nós já vimos isso, como o mundo é preparado para nos enganar. E aí que está o termo restauração dos muros. Por que que é? É perceber que o mundo nos enganou, nós somos os responsáveis. Com essa consciência do erro, nós então passamos a agir no lance a lance, em todos os momentos, para então ter, através da nossa pessoa, o Espírito Santo governando em cada lance. E aí a gente estaria dando glória a Deus, que esse é o objetivo de todo cristão, né? Se desenvolver, edificar Cristo em si e, consequentemente, está resplandecendo Cristo em todos esses relacionamentos, ou seja, em todos esses lances. Quando nós falamos de pecado, pecado é uma coisa muito bem distinta para nós. Quando alguém peca, a gente sabe dizer isso aqui é pecado. Porque para nós, até mesmo para uma pessoa aí fora no mundo, o pecado é visto como um problema. Como, por exemplo, adultério, roubar, mentir. Todas essas coisas são claras, são pecado. Ele falou pecado, adultério, mentir.
eu vou dizer o seguinte, para mim, o pecado é os erros que nós cometemos. Não precisa ser só erros que a sociedade sabe que são erros, como adultério, como roubar, como mentir. São, são óbvios, o mundo conhece isso, o mundo também sabe criticar isso. Mas quando eu falo hipocrisia, quando eu falo de dissimulação, o mundo virou tão hipócrita que ele vive dissimulando, ele vive adulterando a verdade quando se relaciona com outro. E é exatamente nesse relacionamento das pessoas que acabam sendo colocados de forma arrogante ou hipócrita, a dissimulação, a mentira, ou não falar a verdade. Não falar a verdade é uma mentira. E ela está tão dissimulada no mundo, o mundo está tão hipócrita nas suas relações, que acaba achando que é normal aquilo lá. E nós, agora agindo nas pessoas que que nos relacionamos no dia a dia, nós estamos no lance a lance, como eu digo, eu vou poder, através do Espírito Santo em mim, poder é, é, propagar então o cristianismo, a vida cristã verdadeira, falando de Deus em cada lance em função dos equívocos. Por exemplo, os jovens, o que a gente percebe é que são muito arrogantes. E eles nem sabem que eles são arrogantes, eles acham que eles estão certos. Né? Não é só os jovens, mas a juventude é muito arrogante em relação à minha geração. Né? Porque na minha geração, se a gente falar uma mentirinha, o pai vinha e dava um safanão. Hoje não. Hoje quer conversar e tal, o filho continua, filha, enfim, continua achando que está certo. E ele não está certo. Ele comete erros, quando ele comete erros, ele propaga para o outro, ele não assume o erro, né? Porque ele acha que até quando ele erra, ele está certo. Né? E isso é hipocrisia, isso é falta de verdade, isso é o mundo que seduz, então, as pessoas. E se eu estou no lance a lance de cada relacionamento, então eu posso ajudar todos. Essa é a função do cristão. Mas o problema do mundo não é pecado. O problema do mundo é muito pior do que pecado. O problema do mundo é uma coisa chamada iniquidade. Lá em Mateus capítulo 7, o Senhor fala para alguns que diziam que fizeram muitas coisas do nome dele. Diz assim: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Apartai-vos vós que praticais iniquidade. E ao falar sobre o tempo do fim, Mateus capítulo 24, versículo 12, o Senhor diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Então existe uma coisa que se propaga nesse tempo e que tem esfriado o amor. Essa palavra amor, nesse versículo, é ágape. Esse é o ponto. Na verdade, o mundo não vive um amor ágape. Por tudo que eu estudei até agora, o mundo existe o amor homem e mulher, o amor com os filhos, o amor com os amigos, o amor pelos negócios, pelo hobby. Nenhum desses amores chega aos pés do amor ágape. O amor ágape é um amor incondicional. O amor ágape é Deus. Deus é amor. Então, quando você é filho de Deus, você tem o Espírito Santo e você pode desenvolver esse amor ágape, onde você ama o outro, não porque ele é isso ou aquilo, você ama porque ele é um ser humano. E aí você quer ver como que você pode trazer o bem para esse ser humano. E a primeira forma de trazer o bem a qualquer ser humano é falar de Cristo. Isso é ser cristão. Por isso que tem os missionários. O que os missionários fazem? A missão deles é levar Cristo para as pessoas em lugares distantes, sei lá, que não têm acesso ao conhecimento da vida cristã. Essa é a ideia do missionário, falar de Cristo, apresentar Cristo. Então, o cristão é um cara que tem que andar resplandecendo, ministrando, falando, apresentando Cristo.
É a principal coisa. Ninguém fala. Se você fala de Cristo, as pessoas até se assustam. Agora, quando elas vão numa coisa chamada igreja, que não é a igreja de Cristo, é a igreja do homem, que tem um endereço, que tem uma denominação, aquele local não é uma igreja. Sempre que eu ouvi falar igreja, era uma edificação, é um local, era endereço. Mas não é, a igreja de Cristo não é uma edificação, é muito mais, é infinitamente mais. A igreja de Cristo é formada por pessoas que nasceram de novo, que participam da igreja de Cristo, ou do corpo de Cristo, ou a noiva de Cristo, onde ele é o cabeça. Então, o mundo nos seduz e a iniquidade, ou seja, a não observância das leis espirituais. E que leis são espirituais? Só tem o atendimento delas não por você conhecer as leis, mas é por você ser governado pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo que vai desenvolvendo essa. Faz isso, e você faz, beleza. Faz isso, você não faz, ele te dá um puxão de orelha. E nesse acerto e erro constante, todo dia, com o Espírito Santo falando, você vai se desenvolvendo e vai se aproximando à imagem e semelhança de Cristo, que é isso que dá alegria, glória a Deus. É o amor